Vamos falar sobre padrões de projetos comportamentais. Os padrões de projeto comportamentais focam na comunicação e na atribuição de responsabilidades entre objetos. Em vez de se preocuparem com a estrutura das classes, eles se concentram em como os objetos interagem para realizar tarefas complexas de forma flexível e organizada. O primeiro padrão é o Chain of Responsibility, cadeia de responsabilidade. Permite que múltiplos objetos tenham a chance de tratar um pedido, passando ao longo de uma cadeia até que um deles o manipule. Imagine uma fila de atendimento ao cliente onde cada atendente tem um nível de especialização. Comando, encapsula uma solicitação como objeto, permitindo parametrizar clientes com diferentes solicitações, enfileirar ou registrar solicitações e suportar operações desfazíveis. Pense em botões de uma interface gráfica que executam ações específicas. Interpretador, define uma representação gramatical para uma linguagem e fornece um interpretador para essa gramática. Útil para implementar linguagens de consulta, regras de validação, etc. Iterador, fornece uma maneira de acessar sequencialmente os elementos de um objeto agregado, sem expor sua representação subjacente. É o que usamos para percorrer listas ou coleções. Mediador, define um objeto que encapsula como um conjunto de objetos interage. Ele promove o baixo acoplamento ao evitar que os objetos se refiram explicitamente uns aos outros. Imagine um controlador de tráfego aéreo gerenciando a comunicação entre aviões. Memento, lembre-se. Permite salvar e restaurar o estado interno de um objeto sem violar seu encapsulamento. É como a funcionalidade de desfazer em um editor de texto. Observador. Define uma dependência de um para muitos entre objetos, de modo que quando o objeto muda de estado, todos os outros dependentes são notificados e atualizados automaticamente. Pense em uma planilha onde gráficos se atualizam automaticamente quando os dados mudam. Estado. Permite que o objeto altere seu comportamento quando seu estado interno muda. O objeto parecerá mudar sua classe. Imagine um semáforo que se comporta de maneira diferente dependendo da sua cor, vermelho, amarelo e verde. Estratégia. Define uma família de algoritmos, encapsula cada um como um objeto e os torna intercambiáveis. Isso permite que o algoritmo varie independentemente dos clientes que o utilizam. Pense em diferentes algoritmos de ordenação que você pode escolher para ordenar uma lista. Template Method, método modelo. Define o esqueleto de um algoritmo em um método, adiando alguns passos para subclasses. As subclasses podem redefinir certos passos de um algoritmo sem alterar sua estrutura. Imagine o processo geral de construir uma casa, onde etapas como construir as paredes e instalar o telhado podem variar dependendo do tipo de casa. Visitante. Representa uma operação a ser executada sobre os elementos de uma estrutura de objetos. Ele permite definir uma nova operação sem alterar as classes dos elementos sobre os quais opera. Imagine querer calcular diferentes estatísticas, soma, média, máximo, sobre uma coleção de números sem modificar a classe da coleção. E é isso, pessoal.